Vocês não têm noção, gente, o quanto que tá com neblina aqui. Não tem palavras pra descrever. Eu comecei acordando às 4 horas da manhã, super cedo, né, gente? Mas eu tava indo pela primeira vez para Paranapiacaba. Nossa, é difícil falar essa palavra, viu? Mas enfim, a viagem ia ser de bate e volta e eu tava super ansiosa para conhecer o lugar. Só que como a viagem ia ser um pouco longa, eu não ia ter muito tempo para me arrumar lá no lugar. Então eu já comecei preparando a pele e também já fui atrás da roupa que eu já ia usar lá no lugar mesmo. Aí depois de terminar a pele, eu comecei a colocar a roupa que eu ia usar, porque o clima esfriou bastante. E como a cidade lá é uma cidade que faz mais frio, por conta das montanhas, enfim, da vegetação do local, eu preferi colocar o meu combo guerreiro aí pra aguentar o frio, que é uma meia calça térmica, bota, saia e uma blusa de frio. E a minha companheira de viagens, como sempre, foi a minha irmã. Ah, e uma coisa que eu reparei durante a viagem é que o visual do caminho foi mudando, sabe? Tipo, dava pra perceber bastante a diferença de clima e de vegetação. No começo tinha, tipo, bastante árvore seca, mesmo com o frio, só que aí quando a gente tava chegando pra lá, que tava mais frio ainda, as árvores estavam tudo verde, sabe? Tudo cheia. Mas enfim, quando a gente chegou lá, eu terminei de me arrumar, foi super rapidinho, só coloquei meus acessórios, boina, e aí a gente começou a caminhar em direção da cidade. Que inclusive uma coisa que eu percebi, que foi até uma coisa que a guia mesmo falou, é que a cidade ela é bem limitada quando o assunto é locomoção, porque como é uma cidade fechada, ela tem tipo uma parte mais alta e uma parte mais baixa, que é ligada por uma ladeira, e ainda por cima ela é pequena e histórica, então chama de pedra, quase não tem asfalto assim mesmo, sabe? Então, se você quiser fazer essa viagem, esteja preparado para andar bastante, viu? A primeira parada foi na igreja e, inclusive, a guia contou uma história muito legal sobre uma lenda que tem lá na cidade, que é basicamente assim: a vila era dividida entre duas partes, entre os ingleses e entre os portugueses. E aí, segundo a lenda, uma mulher portuguesa se apaixonou por um homem inglês, e os dois eram filhos dos comandantes da vila, só que um de cada lado. Então ninguém era a favor do relacionamento. Só que mesmo assim eles marcaram e insistiram no casamento, que inclusive teve apoio aí, muito difícil, mas teve o apoio do pai da garota. Só que perto da data, o pai do menino chamou ele pra tomar um vinho, como se estivesse meio que apoiando, sabe? E levou o menino até o casarão. Aí quando eles subiram até a sala dele, e aí lá na sala tinha meio que uma espécie de porão assim, o pai mandou o filho buscar o vinho, e aí quando o menino entrou lá, o pai trancou a porta. E aí, gente, olha que loucura. Aí trancou o menino e levou o menino de volta pra Inglaterra. E aí a menina ficou no altar esperando, sem entender nada. Aí chega a parte aí que vai ficar um pouco pesada, que basicamente disseram pra ela que ele tinha ido embora. Só que ela ficou super mal e ela saiu procurando ele e acabou tirando aí a sua própria vida, né? Mas dizem por aí que quando a névoa aparece é como se tivesse meio que o véu da noiva passando pela vila procurando pelo tal do garoto, sabe? Foi mal, eu pesei o clima, né? Mas assim, vamos começar aí com a parte mágica do final da história, que é como se fosse o véu da noiva, entendeu? Mas enfim, depois a gente foi descendo mais e mais e aproveitando a vista. E, gente, sério, tudo é muito verde, tudo é cheio de história, muita coisa pra ver. Você olha pra todo lado e você vê alguma coisa, entendeu? Mas aí você vai passando por um mercadinho aberto, assim, aqueles mercados abertos que vende várias coisinhas legais, sabe? Aí vendia cristais, vendia comida, bebida, acessórios, vela, um pouco de tudo, sabe? E aí, pra chegar na outra parte da vila, a gente teve que atravessar uma ponte. Mas enfim, a gente passou lá na vila e vimos várias lojinhas também e até uma sereia cantando, viu? Pra vocês verem como a situação aí que a gente tava era super mágica. E de longe a gente também pôde ver a parte onde mudam a direção dos trilhos de um trem manualmente. Só que depois a gente vai visitar lá mais tarde, entendeu? Ah, eu esqueci de falar, mas no dia que a gente foi, era uma convenção de bruxas. Ah, mas agora corta pra minha irmã segurando uma cobra, e o mais engraçado é que a pele da cobra combinava com a cor do cabelo que ela tava, vocês viram, né, gente? Mas enfim, depois a gente visitou várias lojinhas e todas muito fofas, e até fizemos comprinhas também, inclusive as atendentes eram super fofas e super simpáticas. Aí quando foi chegando perto do horário do almoço, a gente foi até o Mercadão, que é meio que um espaço cheio de lojinhas de comida e bebida, e a decoração tinha referências de Hogwarts, que eu achei, tipo, super incrível, sabe? Mas enfim, lá a gente descobriu o cambuci, que é meio que uma fruta típica da região, e muitas comidas e bebidas são feitas com ela. Aí a minha irmã até provou uma bebida com cambuci, olha aí a reação dela. Muito obrigado, meu querido. Ótimo evento pra você. Bom fim de semana, tá bom? Agora, meu amigo. Não tem gosto de rapadura, não. É Não? cachaça. É álcool puro.
Eu fiquei só no cheiro mesmo e é muito forte, inclusive, tá, gente? Mas enfim, no final a gente saiu de lá só com algumas batatinhas pra não encher muito antes do almoço. E na saída o tempo tava super nublado e cheio de névoa. Mas mesmo assim a cidade tava, tipo, cheia de vida. Tinha arte e música pra todo lado que você olhava. E eu achava isso muito lindo, gente. Aí foi chegando a hora da gente almoçar e a gente achou um restaurante super aconchegante com uma vista super linda das montanhas, todas cobertas pela névoa. E realmente, gente, a névoa é muito mágica lá. Mas a comida era muito boa também, tá, gente? Eu fiz um pratão de comida, comi bastante, até me enchi, tá? Mas era muito bonitinho o lugar, gente, sério, eu amei a decoração. E aí, quando a gente saiu do restaurante, abriu o sol por uns minutos, eu nem consegui gravar. E logo depois veio um sereno super fininho com uma névoa super forte. Gente, vocês não têm noção, gente. É sol e névoa a qualquer instante que tem lá. Mas aí a gente aproveitou para tomar um sorvete de cambuci com chocolate e curtir um pouco do clima da cidade. Gosto de menta. Eu não consegui ainda entender o sabor do cambuci. Sim. Sim? Cambuci? Cadê a neblina? Olha o sol. Ah, eu gosto do outro clima. Vamos pra lá. É o meu clima do lado de lá. Vocês não têm noção, gente, o quanto que tá com neblina aqui. Não tem palavras pra descrever. Depois a gente ficou andando bastante e entramos dentro da estação de trem que tem lá e tiramos fotos e vimos de perto o trem antigo que ainda funcionava, tá, gente? Ele funciona normalmente. E lembrava muito uma estação de Hogwarts, só que uma versão mini, sabe? Mas era muito fofa, gente. Depois a gente andou um pouquinho muito mais lá para um pequeno morro para conhecer a casa do comandante da história que eu contei para vocês, que tinha o porão e tudo mais. Só que agora a casa virou um museu. Só que a fila tava gigantesca para poder entrar lá e aí a gente acabou ficando só nos arredores mesmo, tirando umas fotinhas na névoa. Inclusive eu gravei aí um pequeno frame para vocês verem o chão da cidade, que mesmo com bota, que eu considero muito confortável, meu pé já tava doendo muito. As pedras elas são super irregulares, então o pé vai meio que pisando torto o tempo todo, sabe? Mas vale super a pena, gente. Mas enfim, antes da gente ir embora, a gente passou de novo nas lojinhas lá do começo, que eu encontrei um brechó. Gente, pra brechó, meu olho, ó, funciona até sem óculos, entendeu? Que a gente tinha visto de longe no começo, quando a gente tinha chegado na cidade, e foi a melhor compra que eu fiz. Gente, vocês não têm noção. O lugar era super aconchegante, com peças vintages, lindas. Eu ia comprar uma só, mas a minha irmã, maravilhosa, deixou eu comprar 2 peças, entendeu? Então eu fiquei super feliz. Gente, vocês têm noção? Gente, eu fiquei tão feliz com essas peças. Inclusive, eu já gravei Get Ready For Me com as 2 peças, tá? Mas já ir pro final do dia, a gente já tava partindo pra ir pra casa, só que a gente parou pra ver aí um show de rock que tava rolando lá também. Aí a gente curtiu bastante ali um pouquinho e depois a gente começou a subir de novo o morro. Mas aí na hora de atravessar a ponte, gente, vocês não têm noção, parecia um filme de terror. A neblina tava tão forte que só dava pra ver o contorno das pessoas. Ficava só aquele vulto das silhuetas andando, meio assustador, mas foi super mágico também, sabe? Antes da gente voltar pro ônibus, eu queria muito provar um sorvete de cambuci, porque a gente tinha provado um que não parecia ter gosto muito de cambuci, sabe? Tinha mais gosto de menta. E aí eu achei uma lojinha que vendia sorvete aí, antes da gente sair, e eu basicamente amei, gente, sério. O gosto dele lembra muito como se você estivesse comendo aqueles picolés de torta de limão, sabe? Tipo, é um gostinho meio azedo, mas um pouco diferente. Eu gostei bastante, viu, gente? Super recomendo o sorvete de cambuci. E aí, quando a gente voltou pro ônibus, eu fui tirando os acessórios, fui botando minha touquinha e comecei a dormir, que eu tava super cansada, gente. Meu pé realmente doeu bastante. Mas, sério, valeu super a pena. A gente fez várias comprinhas e alguns dos itens que a gente trouxe pra casa, que eu tô mostrando aí, que foram perfume, trufas, doces e outras coisinhas. Mas, enfim, a viagem foi muito especial e com toda certeza eu voltaria lá de novo em outra oportunidade. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!